E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala tá trazendo mais um vídeo comentado para vocês aqui no canal Tato Foods, o seu canal de futebol na internet, pessoal. E neste vídeo pra gente falar um pouquinho a respeito de seleção brasileira, né? Bom, antes de mais nada, peço muito ajuda de todos vocês para deixar o like, inscrição no canal e não se esqueçam também de me seguir nas redes sociais aqui abaixo desse vídeo. É super importante, me ajuda demais, beleza? Bom, sem relação então, simbora para o vídeo de hoje, pessoal, para falar um pouquinho da seleção brasileira, né? Como todo mundo já sabe, a seleção foi eliminada no último sábado diante do Uruguai, que inclusive, por grande parte da mídia esportiva, era considerado até então favorito, né? Para muitos, o Brasil atualmente é tratado até mesmo como a quarta força da América do Sul, e acredito, pessoal, que não é para menos, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo, tá? Estamos aí atrás então de Argentina, Colômbia e Uruguai, somos então a quarta força. Tá? E galera, muito tem se falado em relação ao Brasil sobre a qualidade da atual geração. Tá? Se você for colocar na régua, né, fazer um comparativo ali desde 2002 ao menos para cá, que eu faço a projeção, que foi quando eu, de fato eu comecei a acompanhar o futebol com mais vontade, né? Fui começar a gostar mais naquela época, até então, basicamente aí 22 anos atrás. Bom, acho que assim como eu, muitos de vocês que estão me assistindo agora viram uma geração que tinha Ronaldo, Ronaldinho, Kaká, Rivaldo, Cafu, Roberto Carlos, Dida, entre outros, que eram jogadores decisivos sempre quando iam jogar. Cada um, evidentemente, na sua posição. E, galera, é fato, se você for fazer um comparativo daquele futebol que a galera jogava de hoje em dia, nosso futebol atual tem sido de mediano para baixo, tá? Temos jogadores no elenco, aliás, grande parte dele, acho que como um todo, digamos assim, tirando a questão do Neymar que ainda não está jogando, mas um elenco mediano, tá? Não temos mais aqueles jogadores craques de bola, não temos mais uma seleção que consegue formar 2 a 3 times, algo que a gente via em 2006, por exemplo, quando tínhamos ali um time fortíssimo, titular, até mesmo reserva também que daria conta facilmente. Então, hoje a gente vive um futebol brasileiro bem pobre de talentos, tá? O Neymar é um ponto fora da curva, o Neymar ainda é considerado, obviamente, o melhor jogador que temos no futebol brasileiro, de forma geral. É um cara que com toda certeza faz a diferença, é um cara protagonista, mas atualmente, infelizmente, não temos esses jogadores. Isso aliado também a um técnico que, para mim, em se tratando de nível brasileiro, assim, não corresponde, como é o caso do Dorival Júnior, nada contra ele, mas eu acho que não somente talentos que jogam, mas talentos que comandam uma seleção não temos no momento. Infelizmente isso se perdeu ao longo dos anos, muito por conta também da não evolução dos nossos treinadores. Tá? E por isso as pedidas para que entre um técnico estrangeiro no nosso time, para que dê talvez uma visão, uma forma de se jogar melhor. Tá? Isso foi enxergado no Carlo Ancelotti pela CBF, mas que ele prontamente recusou. Acho que muito também por saber que a CBF é uma bagunça, a CBF é uma instituição cheia de escândalos que não merece credibilidade alguma. Então, galera, é difícil a gente analisar a seleção daqui a alguns anos, ser protagonista novamente numa Copa, ser protagonista novamente em qualquer campeonato que seja, tá? Temos bons jogadores, mas jogadores medianos, não temos protagonistas, tá? E isso tirando o Neymar, que infelizmente não joga, tá? Esse é o ponto que eu queria destacar para vocês. E a gente vê, pessoal, é nítido, por mais que influenciadores digitais falem que esses caras, nunca vi um cara com tamanha vontade como esses de ganhar um torneio, a gente não consegue enxergar, tá? A gente não tem esse mesmo pensamento de você que é influenciador, de você que é pago pela CBF para falar um pouquinho sobre os bastidores da seleção. Então, para quem de fato é torcedor, tem um olhar completamente diferente, tá? Torcedor de fora, né? Torcedor que não é influenciador ali de uma forma geral, que precisa passar pano. Então, galera, é difícil. A gente vê um time que não tem comprometimento. E isso se tornou evidente, pessoal, na entrevista do Endrick para um jornal que eu não me recordo, em que ele falou que o que importava para ele é apenas a sua família, nada além disso. Então, para você que comprava a ideia de que o jogador se importa com a torcida, que se importa em ver bem o estádio do torcedor, em que luta para ver uma alegria no osso dele, eu acho que depois que assistiu essa reportagem, deve ter já ficado um pouquinho mais
claro essa questão, tá? De que o jogador que está ali não está nem aí para você, não está nem aí para trazer alegria para o país, só pensa no dele. É basicamente isso. E ninguém tira da minha cabeça, e eu acho que ninguém tira da cabeça de muitos de vocês esse pensamento que a gente tem. A gente não vê a seleção comprometida em nenhum momento, tá? A gente não vê a seleção tendo um líder de fato ali dentro, tá? Eu acho que o Danilo, por exemplo, pegou a abraçadeira porque talvez é o mais velho do time, um dos mais velhos. Que é um cara que não tem equilíbrio nenhum, é um cara que ao final do jogo fica batendo boa com o torcedor, é ridículo, uma postura patética de um capitão, em que deveria resolver juntamente com os jogadores dentro de campo, não ficar discutindo com o torcedor lá sobre a exibição, porque de fato vocês estão devendo demais há um bom tempo, tá? E a gente não vê uma boa seleção brasileira desde 2010 no mínimo, pessoal, porque 2014 vocês viram fiascos, os fiascos 2018 também, 2022 então nem se fala. Então, há tempos a torcida brasileira não tem visto um futebol decente, uma seleção que já é pentacampeã do mundo, tá? E não adianta Vinícius Júnior se vitimizar, falar que Thiago Leifert tá pegando no pé para colocar ele ou a seleção contra o torcedor, porque não é isso. Não adianta, Vinícius Júnior, você ficar se vitimizando toda hora aí, ficar chorando, ficar pedindo apoio, porque as coisas não funcionam assim. Eu acho que vocês têm que baixar um pouquinho a bola e jogar, verdadeiramente, porque vocês estão devendo há muito tempo. Então, não sei se o pensamento dele só está em fato de ser o melhor jogador do mundo, porque, querendo ou não, o melhor jogador do mundo, para ele, vai cair no colo. Porque a gente vê a atual geração, não somente do Brasil, sejamos honestos, a atual geração, né, que agora Cristiano Ronaldo, Messi já vai acabar, Modric, Kroos também, então essa atual geração tem sido uma geração bem fraca. Então, a nível para ser melhor do mundo hoje, Vinícius não fez ali bons torneios, bons campeonatos, mas, cara, para ser melhor do mundo, você de fato não vai precisar de muito atualmente não, tá? Basta ter bons números lá na Europa que tá um forte concorrente a ser o melhor do futebol mundial no momento. Mas é aquilo, pessoal, não é somente isso. Eu acho que o jogador também tem que saber jogar na seleção. É algo que Vinícius Júnior não tem conseguido, é algo que Rodrigo também não tem conseguido, Paquetá, companhia, enfim. Então o que cabe a nós é justamente esperar uma próxima geração, pessoal, tá? Então, porque por agora eu não vejo o Brasil como favorito a nenhum título, tá? Então a gente precisa verificar como é que vai ser daqui para frente, porque o Brasil está bem fraco de jogadores de destaque, tá? Talvez, se até lá o Neymar voltar, possa, de certa forma, deixar o Brasil um pouquinho mais brigador. Mas é difícil, pessoal. É bem complicado. Gostaria de saber muita opinião, ponto de vista de todos vocês aqui no campo dos comentários, pois é sempre muito importante a participação. Logicamente, seguimos, independente de tudo, torcendo pela seleção, porque quando eu torço pela seleção, não torço para jogador A, jogador B. Eu torço para que a seleção possa vencer as partidas e conseguir um título, tá? Essa é somente a minha humilde opinião. Então, jogadores, não adianta vocês ficarem bravinhos com o torcedor, não adianta vocês ficarem bravinhos com a imprensa que critica o desempenho de vocês, porque todos ali estão lá justamente para cobrar quando não jogar bem e também aplaudir quando jogar bem, tá? Então, esse é o papel de todos ali. Então, só esperem afagos, só esperem carinho mesmo de fato, assim, puxação de saco, somente de quem ali tá para bajular vocês, o que não é o caso da imprensa e nem de nós torcedores comuns, tá? Essa, pessoal, somente uma minha opinião. O que a gente espera de fato é que as coisas voltem a ser um agradável ali para a torcida, para que eles possam presenciar um futebol de jogadores que de fato estejam empenhados em fazer bons campeonatos, bons torneios e de fato jogar bem, que é o que não acontece há muito tempo. Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos, até mais e valeu!